Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado aqui presentes, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, em primeiro lugar, já antecipando alguma daquela que é normal a sua argumentação em relação ao CDS. E há uma coisa que em relação ao CDS não pode dizer, é que o CDS não defende o transporte público, que não defende o investimento em transporte coletivo e virá seguramente na sua argumentação aquilo que foi o plano de várias estações apresentado por Assunção Cristas e isso tudo. Esse plano e essa proposta que foi apresentada, se o Sr. Ministro tivesse o cuidado de ir verificar essa mesma proposta, iria perceber que uma colega sua do Partido Socialista, ex-ministra, apresentou um plano de expansão e aquele plano, tirando uma ou outra estação, é muito idêntico. Portanto, não foge daquilo que foi apresentado na altura. O que o CDS sinalizou na altura é que é uma prioridade e deve ser uma prioridade esse mesmo investimento. Agora, esse investimento é importante para quem? Esse investimento é importante para a área metropolitana de Lisboa, mas é muito importante, como é evidente, também para a própria cidade de Lisboa. E essa mesma cidade de Lisboa tem que ter uma palavra a dizer. Bem, o que é que nós tivemos nos últimos meses? Tivemos uma decisão do Parlamento, e já lá irei, e tivemos decisões e deliberações da própria Câmara Municipal. As deliberações da Câmara Municipal não são vinculativas, mas a palavra a dizer, o tal respeito pelo poder local que o Sr. Ministro aqui disse, esse respeito pelo poder local devia existir perante as deliberações do próprio órgão camarário. Ainda há 2 semanas atrás, o CDS apresentou em reunião de Câmara uma moção, uma recomendação ao Governo no sentido de travar a linha circular e optar em alternativa por aquilo que é a expansão para a zona ocidental da cidade e aquilo que é a expansão também até Loures, e reuniu um largo consenso. Essa mesma iniciativa mereceu aprovação, claro que com o voto contra do Partido Socialista. Agora, todos os outros partidos com representação na Câmara votaram favoravelmente. Diz o Sr. Presidente que, o Sr. Ministro diz aqui que o Sr. Presidente disse que a Assembleia da República fez uma mera recomendação, não suspendeu. Sr. Ministro, não tem qualquer problema, sou do CDS, o meu partido até apoiou o atual Presidente da República, não tenho problema nenhum em dizer-lhe que, quer enquanto deputado, quer enquanto autarca, discordo da posição que foi assumida pelo Sr. Presidente da República, sem qualquer problema. Isto é normal em democracia. É normal em democracia, Sr. Ministro. É normal em democracia que nós possamos ter opiniões diferentes. Isso é democracia. E a democracia a funcionar é o respeito e a diferença entre aquilo que são os diferentes órgãos de soberania. Há um papel do Presidente da República que está definido na Constituição, há um papel do Parlamento e há um papel do próprio Governo. E o Governo, o Sr. Ministro disse há bocado e bem, tem uma função executiva. É verdade. No quadro dessa função executiva, os senhores apresentam uma lei ao Parlamento que é o Orçamento de Estado. Esse Orçamento de Estado é um instrumento de gestão que tem uma previsão discriminada ao nível das despesas e das receitas. E o que é que o Parlamento disse? O Parlamento o que disse foi que, em relação a uma determinada despesa, não autorizava, não concordava, rejeitava. E isso está no quadro de competências do Parlamento, está no quadro de competências dos 230 deputados da Assembleia da República. E, portanto, foi essa a decisão que o Parlamento tomou. O Governo, pura e simplesmente, em total desrespeito e diria mesmo com grande arrogância, fez tábua rasa daquilo que foi a decisão deste mesmo Parlamento, desautorizando o próprio Parlamento numa competência que é própria, que é a competência de aprovar ou rejeitar um orçamento. Aprovar algumas matérias, propor outras. Então, para que é que serve a discussão e as votações e as propostas de alteração ao orçamento no Parlamento? Não servem para nada, Sr. Ministro? Esta é a pergunta, como é evidente. E portanto, já sei seguramente qual é que é a resposta. E o que é que o Parlamento já agora só em relação à decisão? O Parlamento diz, nós rejeitamos aquela despesa e recomendamos ao Governo, Parlamento,
que fosse dada prioridade a Alcântara, a expansão até Alcântara e à zona ocidental da cidade e a expansão até Louros. Essa é que é a parte da recomendação, mas há uma parte que é parte da decisão. Depois de dizer, Sr. Ministro tem nas várias audições onde pude estar presente, vem sempre com o governo anterior e disse aqui que o governo anterior deixou, no caso do metropolitano, teias de aranha. Bem, eu devo dizer que a aranha teve que se ir embora porque o governo anterior, quando chegou ao governo, o país estava em bancarrota e não tinha dinheiro sequer para alimentar a aranha. Então a aranha foi-se embora. E portanto, por isso é que ficaram as tais teias de aranha. Porque na verdade a situação não era fácil. Não foi fácil para um governo chegar ao governo do país nas condições em que os senhores deixaram. Não foi fácil. Diz-me, bem, mas não foi fácil quando eu cheguei. Houve investimentos que na verdade tiveram que ficar suspensos. É verdade. Temos que ser sérios e rigorosos nestes debates. É verdade. Não se conseguiu fazer o investimento e na manutenção que o metropolitano, por exemplo, precisava. Não foi possível expandir o metro conforme estava prometido, aliás, uma promessa de 2009, como foi há bocado ali referida, da expansão a Louros. Não foi possível. Não foi possível porque tivemos ali uma situação que foi uma situação difícil para a governação e para o país, foi o facto do país estar em bancarrota. Agora estamos a passar uma outra situação diferente, como todos sabemos, por razões que também todos conhecem. Mas dizia, e eu acho espantoso, o Partido Socialista diz nesta discussão que é difícil um consenso político alargado nos grandes investimentos públicos. Aliás, esta foi uma bandeira do Dr. António Costa, até nas campanhas dizia, bem, em matéria de grandes investimentos públicos, tem que haver aqui um largo consenso, porque isto são investimentos que não são feitos apenas num ciclo eleitoral, são vários ciclos eleitorais. E o que nós temos, quando falam em difícil consenso, eu não sei o que é o consenso para o Partido Socialista. Quando tem todo o Parlamento, todos os grupos parlamentares, todos, a dar uma determinada orientação e uma determinada votação e o Partido Socialista quer fazer diferente. Ou o consenso é só, quer dizer, e portanto, não sei que ideia de democracia, sinceramente. Não sei que ideia de democracia é que o Governo Socialista e o Partido Socialista têm. Não se percebe. É que esse consenso não é só no Parlamento, nas autarquias. Já lhe referi a Câmara de Lisboa. Mas falo com os utentes de Odivelas, falo com os utentes de Loures. Onde é que está o consenso? Onde é que está a disponibilidade? Onde é que está a abertura? Onde é que está a democracia? E, portanto, Sr. Ministro, há aqui claramente teimosia, claramente que há aqui arrogância do Partido Socialista em insistir nesta mesma solução, e uma solução que nós dizemos e continuamos a reafirmar. É errada. Depois também dar-lhe nota, só para terminar, que estamos mesmo a terminar. Só para terminar, dizer o seguinte. A pergunta que também se deve impor é saber se o metropolitano de Lisboa hoje está melhor ou está pior do que há 5 anos atrás. Está melhor ou está pior? Sr. Ministro, o que fizeram foi pouco ou nada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pouco ou nada. É sempre a avançar para a frente. É sempre... Não, já sei que o entusiasmo, ainda bem. E já percebi. Não falhei. Não falhei. Sr. Deputado, muito obrigado. Eu vou só terminar com uma pergunta. Dia 17 de Abril é noticiado no Jornal das 8 que há uma expansão, São Sebastião, Moreiras. Para quando é isto? É mais um anúncio? É mais uma notícia de 2009? Quer dizer... prazos. O senhor, obrigado, quando vem ao Parlamento, deputado. vou terminar, e agradeço a sua tolerância, mesmo para terminar. O Sr. Ministro, quando vem ao Parlamento, vem precisamente para os deputados colocarem as questões e o Sr. Ministro responder com dados concretos. Os dados concretos que pergunta é relativamente à expansão, o que é que está previsto em termos de calendário. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Ministro, faz favor, 8 minutos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Sim, li há dias que, na enésima vez em que foi votada na Câmara de Lisboa o que é que se pensava sobre a linha circular, a decisão foi aquela que comunicou. Mas podia ter falado das vezes todas anteriores em que essa mesma votação aconteceu e em que o resultado foi diferente. E um projeto destes é mesmo um projeto que demora anos a ser montado. Portanto, quando o Sr. Deputado diz que não quer esta linha, quer a linha vermelha, o que o Sr. Deputado, no fundo, está a dizer é que não quer nenhuma.
E não quer nenhuma, por uma razão tão simples como esta. É que não há forma de fazer projetos em 15 dias, não há forma de aprovar estudos de impacto ambiental em semana e meia, não há forma de fazer aqui aquilo que o Governo, a que o CDS pertenceu, ajustes diretos para as concessões dos transportes do metro de Lisboa, do metro do Porto, da Carris e da STCP, ajustes diretos, é um facto. Sabendo ler o caderno de encargos, é mesmo assim que ele começa, não é? Com regras espantosas, que mostram bem o total desrespeito e o divórcio do PSD e do CDS com as questões ambientais, que era obrigar a que os autocarros fossem todos a diesel, obrigar a que fossem todos a diesel e pudessem ser em segunda mão, todos. Coisa absolutamente espantosa. O que é que isto tem a ver com a crise, Sr. Deputado? Tem a ver com uma visão de século XIX anterior à chegada de Dom Pedro. Pronto, século XIX, início, que é a que Vossa Excelência e o seu partido têm destas matérias. Ó, Sr. Deputado, o Governo olha com toda a atenção, com todo o respeito para aquilo que são as alterações que a Assembleia da República propõe, nomeadamente até em sede de lei orçamental, feitos nesta Casa. O Governo e os portugueses estão mesmo gratos ao Partido Comunista Português por ter alterado as verbas do PARTE. O CDS e o PSD eram contra, o PCP foi a favor e achou que a verba era pouca e aumentou-a. Eu estou agradecido e tenho a certeza que os portugueses também estão. Não entendem a vossa posição. O Governo e os portugueses estão agradecidos ao PEV pelo facto de ter sugerido, e depois ter feito votar, que também as bicicletas viessem a ser comparticipadas pelo Fundo Ambiental. Não foi uma regra fácil de definir para nós, depois caindo dos braços, mas estamos de facto agradecidos. Ou seja, olhamos com muito bons olhos para todas as propostas que enriquecem as nossas próprias propostas. Olhamos com todo o respeito e dever de cumprimento, não podia ser de outra forma, para as propostas com as quais até podemos não concordar, mas que estão obviamente naquilo que são os poderes da Assembleia da República. E estranhamos imenso, de facto, as propostas que a Assembleia da República às vezes faz, neste caso a partir do PAN, para se fazerem aprovar regras que não podem ser mais de recomendações, porque estão para além daquilo que é a interferência óbvia dos poderes da Assembleia nos poderes do Executivo e nos poderes do Governo. E, portanto, continuo a achar muito estranho que os senhores queiram fazer ouvidos de mercador àquilo que são as frases claríssimas com que o Sr. Presidente da República brindou a iniciativa de Vossas Excelências. Repito, eu sou daqueles que, nestas coisas, preferia não vir discutir isto, porque acho que quem fica mal sois vós. Mas se os senhores querem, olhem, não posso deixar de relembrar isto mesmo. Ó, Sr. Deputado, o metro de Lisboa está melhor ou pior? Ó, Sr. Deputado, eu respondo-lhe está melhor, mas digo-lhe uma coisa, está muitíssimo melhor, muitíssimo melhor. Mas há uma coisa que eu não tenho dúvidas, é que se o Sr. Deputado andar de metro, não precisa de fazer a pergunta. Se o Sr. Deputado andar de metro e tivesse alguma memória do que era o metro há 5 anos atrás, não fazia a pergunta. Portanto, faça a experiência agora, fale com quem andou há 5 anos, porque o Sr. Deputado não andou, e certamente todos lhe dirão que, de facto, o metro de Lisboa está hoje muito melhor do que aquilo que estava. Ó, Sr. Deputado, o Governo de Vossas Excelências olhava para as empresas de transporte como um fardo, como alguém que não fazia mais do que gastar dinheiro, que tinha EBITDAs negativos, fez um aumento brutal daquilo que eram as tarifas que existiam. Perderam 100 milhões de passageiros. Esse é aquilo que nos deixam. E o Sr. Deputado dirá que o Governo e o país atravessou tempos difíceis, atravessou certamente tempos difíceis, os portugueses atravessaram tempos difíceis. Não vou contar a minha experiência pessoal numa casa destas, mas como imagina, também ultrapassei tempos difíceis e tive que emigrar. Fui até muito institucional. Quando o Ministro Relvas mandou emigrar, eu até emigrei no 10 de junho. Está a ver? Eu que sou tão iconoclasta, fui verdadeiramente um institucional e emigrei no dia 10 de junho. E tudo isso é verdade. Agora, que as opções que o então Governo fez relativamente aos transportes coletivos não podiam ser piores, não podiam. E não podiam ser piores numa dupla perspectiva. Do dia-a-dia, destruiu o que havia. E de perspectivar o futuro. Porque relativamente à concentração de verbas para poder fazer investimentos no futuro, ao Sr. Deputado, pode dizer que eu já disse isto aqui 10 vezes, mas os senhores é que me puxam. 0 euros. Nicolas, nada. Rigorosamente nada.
Esse foi o legado e a perspectiva de futuro que o Governo de Vossas Excelências teve relativamente aos transportes coletivos. Muito obrigado.